A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos neste momento trazer à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, vamos apresentar ao nosso Deus, que você possa fazer isso de todo o seu coração, como expressão de louvor, de adoração ao Senhor. Estejamos neste momento participando e que em seguida nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós. Façamos isto agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em seguida nós vamos orar. Curva a sua cabeça neste momento, então. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos pelo sustento, pelo pão de cada dia. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos contribuir para o avanço do Teu reino neste mundo. Ó Deus, sabemos que mantemos estas portas abertas por causa da Tua forte e poderosa mão. É porque o Senhor tem tocado em corações, é porque o Senhor tem despertado vidas, irmãos em Cristo, e às vezes até mesmo pessoas que não fazem parte desta família de fé, não fazem parte desta igreja, mas que sentem no coração de contribuir. Nós te agradecemos, nós suplicamos que o Senhor venha abençoar cada família aqui, que o Senhor venha abençoar cada irmão em Cristo, ó Deus, que o Senhor continue nos dando graça, vigor, ânimo, que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha sustentar o Teu povo, ó Pai amado. Sustenta-nos, ó Deus, realiza milagres nos nossos lares, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos também, Pai querido, pelas pessoas que têm se colocado à Tua disposição, Senhor, para abençoar a Tua obra com trabalho, envolvimento na Tua casa. Nós te louvamos por cada irmão em Cristo que tem se disposto, ó Deus, a fazer a Tua obra na Tua casa, ó Pai amado. Graças te damos, Senhor. Continua conosco, ó Deus amado. E neste momento colocamos a mãe da Sueli, ó Deus amado, a Dona Maria. Pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha abençoar a Dona Maria, que o Senhor venha curar a Dona Maria, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Colocamos também a Nair, ó Deus amado. Pedimos que o Senhor venha abençoar a Nair, que é mãe da nossa irmã Dila, que a Tua graça seja sobre ela, que o Senhor venha curá-la, que o Senhor venha restaurá-la, ó Deus amado. Pai querido, colocamos também a vida do Silas, pedimos por ele, que o Senhor continue abençoando o Teu filho, Deus, ele que recebeu um diagnóstico de um problema no coração e que precisa fazer a colocação de um marca-passo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o Teu servo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha dar condições ao Teu filho de realizar esta cirurgia. Ó Deus, colocamos isso e tantos outros problemas que todos nós enfrentamos, submetemos ao Senhor, pedindo, ó Pai, o Teu favor sobre as nossas vidas, sobre os nossos parentes, amigos, pessoas próximas. Nós, ó Deus, pedimos a Tua graça, o Teu favor, a cura, a restauração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos ficar de pé neste momento e abra a palavra do Senhor em Números capítulo 21. Números capítulo 21. Números 21. Versos 4 a 9. Um título para a mensagem de hoje seria Serpentes na Nossa Vida. Números capítulo 21, dos versículos 4 a 9. Aliás,
verso 1. Quando começa o texto, então, aí fica difícil você desconsiderar o que vem antes, né? E a palavra de Deus diz assim, Números 21, a partir do verso 1. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel. Notem isso. O Senhor ouviu o pedido de Israel. E lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Horma. Então, os israelitas partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, numa outra versão, serpentes ardentes, né? E que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Veja um pedido que esse povo fez. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Louvado seja o nome do Senhor. Pela sua palavra, vamos orar. Pai, nós dependemos sempre do Senhor. E este é o momento, nós cantamos, nós dirigimos ao Senhor canções, louvores, palavras de elogios ao Senhor. Dirigimos ao Senhor canções que também refletem ou mostram os nossos desejos, a nossa oração, alguns pedidos do nosso coração. E aqui, ó Deus, neste momento, nós vamos nos sentar para ouvir a Tua palavra, a explicação da Tua palavra. Nós lemos as Escrituras Sagradas e pedimos que neste momento o Senhor fale conosco. Como dependemos do Senhor, Pai, como dependemos de Ti. Eu peço neste momento, como pastor da igreja, que o Senhor me ajude para que eu seja instrumento em Tuas mãos, a fim de que os meus irmãos ouçam a Tua voz, ouçam a Tua palavra e sejam edificados. Colocamos essas coisas diante do Senhor. Recebe, ó Pai, as nossas vidas. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Números 21 descreve vários eventos durante a jornada dos israelitas no deserto. O capítulo começa, do verso 1 ao verso 3, nós lemos ele, começa com a derrota de um povo cananeu, do rei cananeu de Arade, pelos israelitas. O povo de Israel faz uma oração pedindo para Deus entregar o rei de Arade em suas mãos. Deus ouve a oração desse povo, como já havia ouvido em outras ocasiões.
Esse rei vivia na parte sul da terra prometida. É importante ressaltar, o povo de Deus está às portas da terra prometida. Está muito perto de entrar na terra prometida. E quando soube que esse rei, quando soube que os israelitas estavam acampados no deserto, portanto, esse povo planeja invadir, impedir a invasão de Israel. Esse rei ataca, mas esse rei é derrotado pelo povo de Deus. O Senhor entrega, o rei Arad, o rei de Cananeu, entrega nas mãos o povo do Senhor. O povo do Senhor derrota esse rei de maneira tremenda, e aqui fica muito claro que quem entrega, né, Israel não vence na força do seu próprio braço, mas Israel vence porque o Senhor entrega nas mãos dele. E nos versos 4 a 9, o povo, depois de grande vitória, de grande milagre operado pelo Senhor, a graça de Deus na vida desse povo, o povo responde a essa graça com murmuração. O povo em seguida começa a reclamar pela falta de comida, pela falta de água, e aí nós vemos o juízo de Deus sobre a vida desse povo. Deus abençoa esse povo com a grande vitória. Esse povo faz um certo percurso e começa a murmurar. Está faltando água, está faltando comida, né? Logo após uma grande vitória. E aí, meus irmãos, a resposta de Deus a tudo isso é um juízo. Deus vem com um juízo, envia cobras venenosas ou serpentes venenosas, como punição para esse povo. E Números 21, portanto, enfatiza as consequências da murmuração na vida do povo, as consequências de uma reclamação, de uma murmuração, e o significado da confiança na orientação e proteção de Deus durante a jornada na terra prometida, ou para a terra prometida. E eu quero falar sobre algumas coisas aqui, quero pontuar algumas coisas. A primeira delas, nós podemos ver nos versos 4 a 5, que nos diz o seguinte: então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo, notem isso, se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. E esse povo está falando do maná. Esse povo está falando da provisão de Deus, do milagre que Deus operava todos os dias na vida desse povo. Bom, a primeira coisa, portanto, que nós temos aqui é o descontentamento e a impaciência do povo de Deus. E esse descontentamento e impaciência acontecem logo após uma vitória gloriosa desse povo. Esse descontentamento não acontece depois de muitos anos de peregrinação. Notem que esse descontentamento e impaciência acontecem logo após a graça de Deus operar, logo após um milagre do Senhor, uma vitoriosa ou uma vitória gloriosa dada por Deus. Meus irmãos, eu repito, este povo estava prestes a entrar na terra da promessa, e mesmo assim murmura. Deus já havia operado milagres na vida desse povo. Deus já havia feito coisas semelhantes na vida desse povo. Mas isso não foi suficiente para que eles tivessem a confiança necessária no Senhor. Com mão poderosa, Deus já havia livrado Israel da escravidão e dos exércitos de Faraó. Nós já lemos isso, os irmãos já leram isso, já aprenderam sobre isso. Com mão poderosa, Deus fez com que esse povo atravessasse o Mar Vermelho.
Não foi em grandes embarcações. Estamos falando de um milagre. Abertura de um mar. Com mão poderosa, Deus guiou o seu povo no deserto, trazendo direção para eles, mostrando o que eles deveriam fazer, falando constantemente a esse povo, protegendo esse povo. Quando faltou água, Deus providenciou água. Quando houve fome, Deus enviou maná, enviou codornizes. Deus sustentou esse povo. Até aqui, esse povo, quando olha para trás, ele tem uma história de sustento, de amor, de graça. Esse povo pode afirmar, pode dizer, tem histórias para contar de que Deus, até aqui, estava cuidando dele. Assim, ao longo dos anos, Deus tinha demonstrado o seu amor, tinha demonstrado o seu cuidado. Deus estava conduzindo esse povo para a terra que ele havia prometido. Mas os anos se passavam, a promessa de chegar à terra prometida não se realizava, e não se realizava. Por quê? Porque esse povo constantemente pecava contra Deus, por conta do seu próprio pecado. O deserto, evidentemente, havia desgastado em muito esse povo. E a certa altura, o povo estava agora perdendo a paciência por qualquer coisa. E esse povo esquece-se de tudo que Deus já havia feito. Comporta-se como se, sabe, não tivesse memória. Não conseguisse lembrar dos feitos de Deus. Só que a gente está falando de um milagre recente. Esse povo conquista milagrosamente, enfrenta um exército e derrota esse exército milagrosamente. É algo recente. Não estamos falando de algo que aconteceu muito lá atrás, não, é algo recente. Mas isso já não pesa, não tem peso em seu coração. E esse povo perde então a paciência. Se revolta contra quem? Se revolta contra Deus e contra a liderança de Moisés. O povo está dizendo, em outras palavras, vocês nos tiraram do Egito para a gente morrer aqui, nessa terra, no deserto. E já estamos cansados. E não sabemos quando isso vai terminar. É o que esse povo está dizendo. Ainda chega a dizer, né, vocês nos tiraram de lá para comer dessa comida ruim. Está murmurando contra a provisão do Senhor. Está reclamando com aquilo que Deus estava fazendo pelo povo, dando ao povo. Ou seja, aquilo que Deus dava a esse povo dizia, isso é ruim. O maná é visto por eles como algo ruim. A provisão de Deus é ruim. O milagre de Deus é ruim. Aquilo que Deus estava fazendo já há muitos anos era ruim. Notem o quão grave é a postura desse povo. Algumas aplicações. Nós também somos um povo peregrino na terra. Estamos peregrinando. Estamos aguardando a terra prometida. Deus tem nos conduzido, Deus tem caminhado conosco. Não estamos sozinhos na nossa jornada. O Senhor Jesus disse que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Estamos neste mundo, mas não sozinhos. Este mundo é duro, é difícil. Estamos num deserto espiritual, é verdade, mas nós não estamos sozinhos. O Eterno, o Criador dos céus e da terra, Ele caminha conosco.
temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, não estamos sozinhos. Ele tem nos dado o pão de cada dia. Ele tem feito maravilhas em nossas vidas, desde o nosso nascimento. Ele tem nos sustentado até aqui, tem nos provado o seu amor. Ele não precisa, mas Ele o faz. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Não fizemos absolutamente nada para que fôssemos amados, e ainda assim Ele nos ama, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, e Ele nos sustenta. O Salmo 145, numa tradução que, eu confesso que há alguns anos atrás eu tinha uma certa resistência, essas bobeiras que a gente lê uma besteira e acha, né? A nova tradução da linguagem de hoje. E ela esclarece muitas coisas, né? E o Salmo 145, verso 9, diz assim: o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. E é verdade. Ele tem mantido a nossa vida e com mão poderosa tem nos ajudado em tantos dos nossos problemas. E é verdade que a nossa caminhada de vida se dá através de muitos desertos. É verdade. O Senhor Jesus não nos prometeu nada diferente disso. Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós passamos por desertos, travessias perigosas, temos dias de angústias, dias de medo, precisamos lidar com frustrações, com derrotas, com perdas. Hoje à noite vou falar sobre isso, sobre as perdas da nossa vida. Muitas vezes nós desanimamos. Quem aqui nunca desanimou na sua jornada, na sua caminhada? Desanimamos de nossas esperanças, pois elas nos parecem distantes demais. Quem aqui não tem histórias dramáticas, como fome, sede, mas sobretudo fome? Muitos de nós já enfrentaram situações assim. Talvez hoje você esteja, num momento de prosperidade, então glória a Deus pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas há entre nós pessoas que vivenciaram momentos muito difíceis, até mesmo nisso, momentos de fome, passando por dificuldades, não tendo dinheiro para suprir o básico. E meus irmãos, é duro dizer isso, mas essas coisas fazem parte da vida. Fazem parte da vida. E em cenários assim, possibilidade de nos esquecermos de tudo que Deus fez e já tem feito, é muito real. É muito real. Aliás, o nosso coração se impacienta com muita facilidade. A semente da murmuração, ela germina, meus irmãos, com uma facilidade absurda, é ou não é? Com uma facilidade absurda. Você pode ganhar um salário de 15 mil, 20 mil reais por mês. E ainda assim, em algum momento, você ficar impaciente. Perdemos a paciência com Deus, nos revoltamos contra Ele, e em consequência disso, nós nos sentimos até mesmo tentados a deixar Deus de lado e a resolver as coisas da nossa própria maneira. Quem nunca desistiu de esperar em Deus para tentar resolver as coisas do seu próprio jeito? Quem nunca?
Quem nunca tentou fabricar o seu próprio milagre? Deixa-me explicar, vou usar aqui um termo interessante. A menina ou o rapaz que quer encontrar o seu varão, a sua varoa, vareta prometida, né? Quer casar. E aí fica difícil, porque olha, poxa, na igreja está meio caído. Quem está lá é meio chumbadinho, sabe? Não agrada aos olhos. Pensemos assim. O que a pessoa faz? Se Deus não está enviando, eu vou ter que correr atrás desse negócio aí. E vou ter que produzir essa bênção, porque a bênção não está acontecendo. Não quero ficar para titia. Eu vou resolver esse negócio. Tenta produzir o seu próprio milagre. É colocar a carroça na frente dos bois, né? É não querer esperar Deus. É não ser paciente para ouvir primeiro Deus falar, para depois você tomar uma atitude. E tem coisas que nós sabemos da vontade do Senhor, nós conhecemos a Bíblia, está aqui, está dizendo para mim e para você o que é que nós devemos fazer. Mas existem coisas que nós precisamos ouvir Deus falar. Precisamos ouvir o Senhor. Deus precisa falar ao nosso coração, e nós não ouvimos, não temos paciência para ouvir o Senhor, para clamar a Ele e para parar para ouvir a voz de Deus. E aí, por causa disso, fabricamos a nossa própria bênção. Vamos na frente de Deus. Ou então nos levantamos contra o Senhor, murmuramos, agimos dessa forma. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. A segunda coisa que nós temos aqui é o juízo de Deus sobre esse povo que é impaciente, murmurador. Esse povo que se levanta contra Deus, contra Moisés, esse povo que não espera o Senhor. Aí nós vemos o juízo de Deus contra esse povo. É o que nós temos, verso 6. Olha o que nos diz. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E aí surge então o meio de Deus agir, a correção de Deus, a disciplina do Senhor, o juízo de Deus. Surgem as serpentes como instrumentos do juízo de Deus. Mas é interessante, antes mesmo delas aparecerem, o povo, permita-me aqui usar uma figura de linguagem, o povo já havia sido picado por outras serpentes. A serpente da impaciência. O povo diz, a Bíblia diz que esse povo ficou impaciente, né? Olha o que está escrito lá no verso 4. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Então, antes dessas serpentes venenosas, podemos afirmar que a serpente da impaciência picou esse povo. Esse povo demonstrou um problema, a falta de perseverança, a falta de paciência. E nós precisamos lembrar aqui que o tempo de Deus e o nosso tempo nem sempre coincidem. Você às vezes está pedindo a Deus algo e Deus não responde a você naquele momento, ou diz para você que não chegou a hora. A gente fica impaciente com isso. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O seu tempo não significa o tempo de Deus. Quando você diz, Senhor, precisa ser agora, isso não significa que de fato será agora, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso coração nem sempre está alinhado ao coração de Deus. As nossas vontades nem sempre batem com a vontade do Senhor. É ou não é? Todos nós sabemos disso. Empiricamente. E quando
nós não compreendemos isso, evidentemente, ficamos impacientes. E essa foi a primeira serpente que picou esse povo. A segunda serpente é a serpente da desconfiança. Os israelitas falaram contra Deus e falaram contra Moisés. O povo deixou de confiar na bondade do Senhor. O povo deixou de confiar que as promessas de Deus iriam se concretizar na vida dele. E quando nós deixamos de confiar na bondade de Deus, deixamos também de obedecer ao Senhor. É consequência. Nós cantamos a respeito da bondade de Deus, nós cantamos a respeito do amor do Senhor por nós, que o Senhor é bom, né? E cantamos uma música agora há pouco sobre isso, né? E a gente canta essas coisas, a gente fica até animadinho, bate palma e tudo. Mas e a prática disso? E a prática dessa confiança? Será que confiamos de fato? Será que acreditamos de fato na bondade de Deus? A terceira serpente, aí foi a serpente da murmuração mesmo. Eles falaram, né, contra Moisés e contra Deus, eles até disseram, estamos enjoados dessa comida ruim. E falaram isso com relação a, estavam se referindo ao maná, né? Que gerações posteriores chamaram até mesmo, chamariam até o pão dos anjos e o pão do céu, como no Novo Testamento, isso fica muito claro. E meus irmãos, foi a 11ª vez que o povo murmurou no deserto. Mas nós não estamos falando da murmuração de uma família, nós não estamos falando da murmuração de um grupo de irmãos insatisfeitos com alguma coisa, estamos falando da murmuração de um povo, uma multidão. É um grupo enorme que se junta contra Deus, contra Moisés, contra a liderança de Moisés, que fala contra Deus e não com Deus. Pois aqui está a diferença. Porque você pode expor ao Senhor as suas insatisfações, os seus medos, as suas desconfianças, as suas inseguranças, a sua tristeza, a sua angústia, tudo isso é legítimo e Deus deseja ouvir de nós. Nós devemos falar com Deus, não contra Deus. Nós devemos clamar. Clamar é uma coisa, murmurar é outra. E aqui o ser mordido por uma serpente, evidentemente significou aqui ser picado pelo pecado, né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso aqui fica muito claro o quanto esse povo estava longe de Deus. E o que é que a gente pode aprender aqui? Meus irmãos, é muito importante mantermos viva a lembrança de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Precisamos recordar constantemente das bênçãos de Deus, as muitas bênçãos que Ele nos dá. E com isso nos mantermos firmes na fé, até mesmo nos momentos mais angustiantes e difíceis da nossa vida. Quando nós somos tentados a nos revoltar contra Deus e a pensar que Ele nos abandonou. E eu creio que todos nós aqui, em algum momento, já nos sentimos assim. Deus nos abandonou. Deus não está olhando para mim. Deus se esqueceu de mim. Deus abençoa outros, mas não abençoa a mim. Todos nós já pensamos assim. Mas como nós nos voltamos para Deus? Como nós nos dirigimos ao Senhor? Será que nós nos voltamos para Deus com um espírito, entendo o que eu vou dizer, espírito ruim, de murmuração, de reclamação,
um espírito azedo. Quem já ficou com a alma azeda aqui? Os flamenguistas esses dias estão azedos. O Renato, corintiano, ri com alegria. Há uma satisfação neste momento. Você acredita que esse bendito irmão teve a coragem de mandar uma mensagem para mim, segundos após a derrota do meu Flamengo na Libertadores? Este aqui. Mandando figurinha. Não fez isso para você também? Meus irmãos, eu exercitei o domínio próprio, porque eu estava azedo naquele momento. Azedo. Não respondi nada, respondi só no dia seguinte, porque as minhas palavras não seriam afáveis. Mas aí eu, amorosamente, tendo consciência de todo o meu pecado e da minha inclinação para o mal, fiquei caladinho. Mas no dia seguinte eu respondi carinhosamente. Espero, foi palavras decentes, né? Mas todos nós ficamos azedos em algum momento e ficamos amargos. Nos sentimos tentados a reclamar, a responder a esta vida com amargura, com azedume de alma. Nessas horas precisamos nos lembrar da bondade de Deus, de tudo aquilo que Ele já fez conosco, dos feitos de Deus na nossa vida, que nós fomos salvos pela graça do Senhor, alcançados pela misericórdia de Deus, fomos amados quando estávamos mergulhados no pecado, o Senhor nos abraçou e nos sustentou. Precisamos lembrar desses muitos milagres que Deus já realizou na nossa vida. Precisamos enumerar cada um deles. Aliás, meus irmãos, é uma disciplina maravilhosa. Você parar, pegar um caderno, seja um caderno de anotação, tenha na sua vida um caderninho, em que você possa descrever, colocar ali, ainda que de maneira resumida, os feitos de Deus na sua vida. Escreva ali. Número 1. Eu estava perdido há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, estava perdido. Fazia isso acontecia comigo e Deus me salvou, Ele foi até lá e Ele fez isso comigo. Número 2, Ele transformou a minha vida e transformou a vida da minha família, meu parente, meu cônjuge, meu filho, minha filha, sabe? Vai descrevendo. Eu precisava disso e Deus abençoou, usou um irmão para levar uma bênção para mim. Eu fui internado com tal doença e Deus foi lá e me curou, me restaurou, cuidou. Eu estava lá internado, eu não tinha o que fazer e um irmão que conhecia o Beltrano me deu a indicação de um médico, e esse médico foi um instrumento de Deus na minha vida. Essas coisas nós precisamos enumerar, e quando o nosso coração for tomado por esse espírito ruim, pelo azedume, pelo veneno da serpente, da murmuração, quando o nosso coração for tomado por isso, peguemos essas anotações e olhemos, e venhamos ler cada uma delas, cada anotação, pausadamente, procurando trazer à memória essas coisas, esses momentos. E no final, possamos repetir, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Repitamos, foi o amor do Senhor, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, foi Deus, foi Deus. Ele cuidou de mim lá atrás, continuará cuidando, vou confiar nele. E aí nós vemos no verso 7, o arrependimento do povo. Deus envia serpentes venenosas, o juízo de Deus venceu sobre o povo. Muitos do povo morrem por causa da murmuração. Mas aí nós vemos no verso 7, que nós temos aí o que acontece com o povo.
Então o povo foi a Moisés e disse, olha isso, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor. O povo está pedindo um intercessor. Ore ao Senhor pedindo que Ele tire de nós as cobras. Notem um pedido do povo: tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, né? E aí nós teremos depois aí os versos 8 e 9. Mas aqui o que nós vemos é o arrependimento do povo. Quando nós nos damos conta do que fizemos e nos arrependemos, então esse arrependimento nos leva à oração, nos leva a buscar a Deus. Só fazemos aquilo que devemos fazer. Quando o coração está endurecido, nós fazemos aquilo que é contrário à vontade do Senhor, mas quando nós estamos com o coração arrependido, nós fazemos aquilo que deveríamos fazer. Esse povo agora faz aquilo que deveria ter feito. Orado, buscado em Deus, era o que eles deveriam ter feito, buscar o Senhor. Desde o início eles deveriam ter feito isso. Estamos com fome, Moisés, vamos clamar ao Senhor, porque estamos com fome, estamos com sede. Vamos pedir a Deus um milagre. Deus nos deu o maná, Deus tem feito essas coisas, Deus já nos deu água lá atrás. Moisés, vamos mais uma vez. Era o que o povo deveria ter feito. E esses problemas da nossa vida, meus irmãos, eles estão aí para nos reconduzir a Deus. Os problemas da sua vida existem aí como, evidentemente, resultado do pecado na humanidade, mas também para nos reconduzir ao Senhor, para nos manter aos pés de Deus, para que não venhamos mergulhar na nossa própria entre aspas, autossuficiência. E para que possamos nos voltar para o Senhor mais uma vez, suplicar a Ele, compreendemos as nossas limitações, o nosso pecado, o quanto nós dependemos de Deus, precisamos nos voltar para Ele. E a mensagem maravilhosa é que Deus, de novo, ouve a oração do seu povo. Misericordiosamente Deus ouve, mais uma vez, a oração do seu povo. O texto nos diz que Deus ouviu a oração de Moisés. E nos versos 8 e 9, Deus aponta a saída. Nos versos 8 e 9 nos dizem: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Um detalhe: o povo ora, o povo se arrepende, se volta para Moisés, Moisés intercede pelo povo, o povo pede para Deus que tire as cobras do meio do povo. Mas notem que a resposta de Deus fica muito claro: Deus não retira as cobras. Eita! Deus não retirou as cobras. Em outras palavras, meus irmãos, não deixou de haver consequências para o pecado do povo. Isso é grave, isso é sério. Mas ele providenciou uma saída. Quem tivesse sido mordido por uma cobra e olhasse para a serpente de bronze, levantada numa haste, ficaria curado. Interessante. Meus irmãos, no mundo que se esquece de Deus, que se esquece de perguntar a respeito da sua vontade, a pergunta é: para onde nós podemos olhar
hoje. Para onde o mundo deveria olhar para ficar curado do seu grande problema, da sua grande enfermidade, que é o pecado. Nós temos a cruz de Cristo. Esta é a haste levantada por Deus para a salvação do homem. A cruz de Cristo. É para a cruz que todo homem deve olhar, para o seu mal, para o seu problema, para a sua doença mortal, o pecado. É para a cruz de Cristo. Nós temos a cruz. Este incidente aqui, foi usado pelo próprio Senhor Jesus para ensinar a Nicodemos que Cristo deveria ser levantado também numa haste, a cruz, para que os pecadores olhassem para ele pela fé e pudessem ter a vida eterna. Lá em João capítulo 3, verso 1 ao verso 16. Se eu tivesse tempo eu leria tudo. Mas nos versos 14 e 15, nos diz o seguinte, Jesus dizendo: e assim Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A serpente de bronze levantada no deserto é um tipo de Cristo apresentado para nós, de que nós devemos olhar para Cristo, que o homem, para ser curado da sua ferida mortal, do veneno mortal na sua alma, que é o pecado, só tem um caminho para ele. Só tem um caminho para ele. Olhar para Cristo. Olhar para a cruz de Cristo. A cruz é o que nos faz ver o nosso pecado, pois aquele que não teve pecado, assumiu todos os nossos pecados e também fracasso, para que pudéssemos ser perdoados. Jesus sofreu a morte para que nós pudéssemos ter vida e salvação. Evidentemente, a serpente mais tarde se tornou um problema, se tornou uma pedra de tropeço para a nação. Aliás, o povo de Deus, ele com muita facilidade transforma coisas boas em coisas ruins. E essa serpente de bronze foi destruída nos dias de Ezequias, segundo Reis, capítulo 18, verso 4, vai falar sobre isso. Foi destruída porque o povo transformou aquilo que era algo positivo em algo negativo. Mas a cruz é o símbolo, o sinal, a indicação de que Deus está bem perto de nós, que Ele vem ao nosso encontro. O pecado está aí. O pecado tem efeitos terríveis na nossa vida. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele deu o seu próprio filho no nosso lugar. A cruz para nós cristãos é um sinal de vida e salvação. O salmista, ele pergunta: de onde me virá o socorro? E o Novo Testamento responde para mim e para você de onde nos vem o socorro. O Novo Testamento diz para mim e para você que nós devemos olhar para a cruz. Dali vem o nosso socorro, a nossa salvação. Não meramente uma bênção temporal, não apenas um sustento, pão diário. Não, dali vem a nossa salvação, a salvação das nossas almas. Levantemos, portanto, os nossos olhos e olhemos para a cruz, dia após dia. Nós precisamos olhar para a cruz. Sim, você que foi salvo pela graça, sim, você que já alcançou a salvação em Cristo Jesus, os seus olhos precisam estar voltados para a cruz de Cristo todos os dias. Nós precisamos lembrar o que Cristo fez por nós todos os dias. Todos os dias. Porque o mundo, o diabo,
a nossa própria carne, se esforçarão para nos fazer esquecer do que Jesus fez por nós. Nos fazer esquecer da maior prova de amor de Deus para conosco. Quando formos mordidos pela tentação de duvidarmos de Deus, quando formos mordidos pela tentação de nos revoltarmos contra Deus, e de expulsarmos Deus da nossa agenda, da nossa história, do nosso dia a dia, das nossas mentes, do nosso coração, para resolver os problemas do nosso próprio jeito, quando nós nos sentimos tentados por isso, quando essas serpentes estiverem à nossa volta e até mesmo nos picarem, olhemos para a cruz de Cristo Jesus. A cruz sempre estará ali. E essa não será removida. Essa não te será tirada. Lembremos que ali na cruz há um lugar para você no coração de Deus. Você sempre pode se voltar para ela. Na cruz de Cristo, pela graça do Senhor Jesus, somos aceitos pelo Senhor. Ele não nos rejeita. Nós, aqueles que são amados por Deus, não são rejeitados por Ele. E Ele nos conduzirá na estrada que nós temos pela frente. Lembremos, estamos num deserto, a caminho da terra da promessa. Este mundo não é o paraíso. Lembre-se disso. Esta terra não é o paraíso. Este mundo não é o nosso lar. Não podemos estacionar aqui. Não podemos fincar as estacas das nossas tendas aqui. Não podemos levantar ou estabelecer alicerces aqui. Estamos no deserto. Estamos no deserto, a caminho da terra prometida. Não faça do seu lar aqui. Cuidado, nós nos sentimos tentados em transformar isso aqui no nosso lar. O nosso lar não é aqui. Então aqui você vai esperar sim, e deve esperar. Angústia, problemas de toda sorte, perdas, lutas. Aqui nós estamos nesse mundo e vivenciando essas coisas. Mas lembremos, logo ali está a eternidade, está a nossa Canaã celestial. Quanto tempo será? Eu não sei. Não sei. Quando Jesus voltará? Não sei. Quanto tempo será para mim e para você? Não sei. Pode ser que seja em breve. E por quê? Porque podemos ser chamados, né? Chamados à eternidade, antes da volta do Senhor Jesus. Pode ou não pode? Pode. Eu posso ser chamado hoje, amanhã, depois, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, já pensou? Eita, sou 100 anos de idade, 101, firme e forte, cantando louvores, perturbando todo mundo da igreja. O som está alto, abaixa o microfone, olha, já chegou atrasado, por quê, meu filho? Cadê o introdutor da igreja? Só na perturbação, gospel. Ativo. Mas eu não sei. Mas pode ser que eu chegue ao meu lar antes. Pode ser que você chegue. E nós temos visto crianças, bebês sendo chamadas à eternidade, adultos sendo chamados à eternidade, adolescentes sendo chamados à eternidade, idosos sendo chamados à eternidade, entrando na sua Canaã, no seu lar celestial. Recentemente, Timothy Keller estava com câncer, acho que foi câncer, gravíssimo,
e que os médicos viraram, olha, já fizemos tudo que poderia ser feito por ele, não tem mais jeito. E sabe o que ele dizia? No leito do hospital e depois em sua própria casa, quando os médicos liberaram para que ele ficasse junto à família, sabe o que ele dizia? Ele dizia, daqui a pouco eu estou entrando, estarei chegando no meu lar, na minha casa. E a família entendia o que ele estava dizendo. Falei assim, minha casa está chegando. Daqui a pouco eu estou lá. E eu espero vocês lá. O homem, num leito de morte, sofrendo muitas dores, e dizendo, minha casa está chegando. Eu quero concluir, dizendo que depois dessa experiência aqui, nós não temos relatos de murmuração desse jeito na vida do povo. E quanto a nós? Que possamos pensar bem, antes de levantarmos a nossa voz em murmuração contra o Senhor, que possamos clamar a Deus e não murmurar contra Ele, que possamos buscá-lo de todo o nosso coração. Deus poderia ter tirado as serpentes que picavam as pessoas, mas Deus preferiu estabelecer um outro modo, o qual exigia fé, e viria a se constituir uma profecia para esse povo. O povo deveria se voltar e olhar para a serpente. Então, como é que é isso? Fui picado com uma serpente mortal e olhar para uma haste, e basta apenas isso? Eu não preciso amarrar minha perna, eu não preciso chamar um sacerdote, eu não preciso ter um Moisés aqui para colocar as mãos, eu não preciso do óleo ungido. O Renato ia gostar. Não preciso de nada. Não precisa, olhe para a haste. É fé. Apenas olhe para a haste. Assim, é a salvação do homem. Olhe para Cristo, olhe para Ele e creia, apenas isso. Talvez Deus não retire de você já os problemas que estão afligindo você. Talvez Deus não realize na sua vida aquilo que você está pedindo hoje. Talvez demore um pouco, ou talvez Deus nunca faça. Não é. Quem tem aqui pedidos que Deus ainda não respondeu? Eu tenho. Eu tenho muitos. Muitos. Tenho questões, insatisfações no meu coração, algumas. Eu espero no Senhor. Mas pode ser que alguns deles Deus não realize? Pode. Mas Deus continua sendo Deus, Ele continua me amando. E eu sei que Ele faz o melhor para mim. Então olhe para Jesus, não para as circunstâncias. Na cruz, Jesus derramou o seu sangue, e a morte foi vencida. E a cabeça da serpente foi esmagada na cruz. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nem sempre Tu fazes o que nós esperamos. Nem sempre as coisas acontecem na nossa vida de acordo com aquilo que nós tanto esperamos. Então te pedimos que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos ser picados pela serpente da murmuração, da impaciência,
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos mostre. Possamos voltar à nossa memória tudo que pode nos dar esperança. Possamos relembrar os teus feitos, os teus atos de justiça. Possamos relembrar e reviver a maior prova de amor dada pelo Senhor a nós, que é a cruz de Cristo Jesus. Possamos olhar para a cruz todos os dias. Possamos lembrar que o Senhor nos curou de uma doença mortal, o pecado. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos ressuscitou, graciosamente. Graciosamente. Perdoa-nos, ó Deus, pelas muitas vezes que reclamamos, que murmuramos. Perdoa-nos, ó Deus, pelas muitas vezes que fizemos deste mundo o nosso lar. Que fizemos dos tesouros desta terra os nossos tesouros. Que olhamos para as conquistas deste mundo como as grandes conquistas da nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai, pelas muitas vezes que nós esquecemos que ainda não chegamos no nosso verdadeiro lar, que ainda não chegamos na nossa casa, na nossa Canaã celestial. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a enfrentar as desilusões, as lutas, as enfermidades. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com as angústias deste mundo. Que possamos sempre nos voltar para o Senhor, clamando ao Senhor, não reclamando, pedindo ao Senhor, não murmurando, fazendo as nossas orações, confiantes de que o Senhor cuida de nós, e declarando: Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Jamais nos esqueçamos disso, de que o Senhor é bom. E a maior prova da Tua bondade para conosco é a cruz de Cristo Jesus. Graças te damos, Senhor. E mais uma vez, perdoa os nossos pecados. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém.